chegando a hora. É, meu amigo vascaíno. Agora faltam 4 dias para o jogo decisivo contra o Atlético Paranaense. O Vasco da Gama, que tem treinado muito para vir com essa classificação lá de Curitiba. Vasco que prepara aí uma força-tarefa para levar a Curitiba alguns jogadores que estarão servindo as suas respectivas seleções. E o seguinte, né? Notícias muito boas aí do departamento médico do Vasco, no tocante aí ao Coutinho. E por falar em tá chegando a hora, meu amigo, a janela vai fechar. A gente vai explicar aqui o regulamento da CBF sobre a situação aí da janela. E o seguinte, o Pedrinho deu uma declaração e, olha, soltou o verbo. Olha, para vir jogar no Vasco, tem que querer. Pedrinho que falou de responsabilidade fiscal. A gente vai falar muito aí de como está essa situação do processo de contratações nos gigantes da colina e noticiário português aí dando muita ênfase ao Thiago Ilori, certo? O nome do Manolas aí também repercutindo muito dos bastidores do Vasco, e claro, o sonho vai se realizar. Como assim, Laureano? Segunda-feira, o Vasco vende ali na próxima semana, o Vasco vende a segunda parte do potencial construtivo e a gente vai ter o caldeirão repaginado, isso mesmo. Eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal, para você se inscrever, venha fazer parte da nossa família e que Deus possa abençoar as nossas vidas. E sem delongas, vamos para o nosso vídeo. Começando a falar de Vasco da Gama e Atlético Paranaense. Olha, o coração está batendo forte e acelerado. Já confidenciei a vocês que a ansiedade é tamanha e que mal eu estou conseguindo dormir aí esperando esse jogo. Um jogo que pode marcar a ida do Vasco da Gama para as semifinais da Copa do Brasil. Agora, imagina os senhores, o Vasco estando entre os 4 melhores times do Brasil. Quem diria num ano ali que estava, olha, tomamos goleada para o Flamengo, para o Criciúma, dentro de casa, enfim, mas o Vasco conseguiu se recuperar aí na administração do Pedrinho, que trouxe aí o nosso Mister Paiva. E por falar em Mister Paiva vai ter ali algumas situações boas, né? Porque havia uma preocupação muito grande com relação a situação de jogadores que estão servindo as suas respectivas seleções, como o Jean David e também o Puma, só que o Vasco prepara uma força-tarefa para todo mundo servir a seleção e depois ir diretamente para Curitiba, e o Coutinho vai para a partida aí normalmente aí. O Vasco da Gama, um clima de muita descontração, como a gente não via há muito tempo, lá no CT Moacir Barbosa, certo? Vamos que vamos. O Vasco joga por 2 resultados: um empate e o Atlético vai ter que ganhar ali por 2 gols de diferença. Um gol só vai para pênalti e tem logo o clássico contra o Flamengo depois, que é o jogo da honra. Bom, o seguinte, né? Situação do potencial construtivo de São Januário, meu irmão. Rapaz, para quem não acreditava, agora na próxima semana o Vasco vende aí a segunda parte do potencial construtivo e terá recursos já garantidos para a construção do estádio de São Januário. O Pedrinho que vai começar as obras aí em dezembro,
mais um feito aí da diretoria que está no Vasco da Gama. O Vasco vai ficar com um estádio ali parado ali, fechado entre 2 anos e meio ali. A gente vai sentir muita falta de São Januário? Vamos, mas há uma necessidade de São Januário ser repaginado naquele eh, processo lá, o arquiteto Sérgio Dias. Vai ficar muito bonito o estádio ali, 50 mil vascaínos ali. Muito bonito mesmo. A barreira vai virar baile. O seguinte, vamos falar aqui sobre a situação de reforços. O Pedrinho, rapaz, ele soltou o verbo e ele disse o seguinte aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Pedrinho sobre zagueiro. Não quer jogar no Vasco, não vai jogar. Pedrinho que concedeu uma entrevista lá para o Igor Rodrigues, que vai ao ar no domingo, e o Pedrinho falou esta situação. E aí é o seguinte, antes da gente falar aqui sobre os nomes, tem muita gente com dúvida no tocante ao regulamento aí da CBF. Então vamos colocar aqui o que diz o regulamento da CBF para a gente poder falar sobre a situação aí de nomes e nomes fortes aí. Vamos lá. Então, vocês sabem aí que os clubes brasileiros ainda podem, sim, fazer as contratações. Isso eu estou cansado de saber, né, Laureano? Então, tá aqui, ó. Já, inclusive, já foi gasto aí 1 bilhão em contratações aí, juntando todos os clubes da Série A e da Série B. Mas vamos ver aqui o regulamento, que diz o regulamento. Eu até deixei aqui grifado para o pessoal ver, ó. Os times das duas principais divisões do futebol brasileiro vão poder se reforçar ainda neste mês de setembro. O regulamento das séries A e B do Brasileirão permite inscrições de novos atletas até o dia 9 de setembro, com 50 nomes na lista. Até dia 20 é possível realizar até 8 trocas. Porém, o jogador precisa estar livre no mercado e ter concluído o último vínculo antes do fechamento da janela. Então, eu estou confiante que vai dar tempo, tá? Lá em Portugal, muito se falando aí do Thiago Ilori. Ontem saiu em todos os veículos de comunicação português que o Thiago Ilori estaria negociando com o Vasco da Gama. Uma informação que veio da RTI Esportes, né, que quem não fica preso à Net Vasco e amplia os seus horizontes, ontem pôde ver no jogo e também no site português, o maior site, a Bola, dizendo que o Vasco tem interesse na contratação do Thiago Ilori, ex-Liverpool, jogador de 31 anos, que estava lá no Belenenses, perfeito? E outro nome aí que o Vasco já negocia, o staff deu até ok, é do Costas Manolas, o grego aí, e o Pedrinho tem falado muito de responsabilidade fiscal. Falou que vai até colocar aí no Estatuto do Vasco essa responsabilidade fiscal para que nenhum presidente mais venha estourar o orçamento aí do Vasco da Gama. Perfeito? Então, Costas Manolas também podendo chegar aqui no Vasco da Gama. Eu acredito sim que vai dar tempo do Pedrinho fazer essas contratações aí, cara, e tudo jogador dentro da realidade do Vasco. O que não dava era para o Vasco simplesmente ali agir de forma irresponsável e superfaturar mais ainda a sua folha, perfeito? Então, parabéns aí ao Pedrinho aí, que está tendo uma responsabilidade muito grande nesse sentido. Perfeito? Tá só faltando punir Jorge Salgado e esses caras aí. Fizeram essa indecência com o Vasco. Agradeço pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.